Olá e bem-vindos. Esse é o nosso Pode Questionar, episódio número 03, corrigindo o vídeo anterior que eu falei que era o 5. Eu acredito que é o 5º vídeo do canal, mas podcast mesmo, entrevistado não é entrevista, é um bate-papo. Nessa postura aqui, nessa estrutura de bate-papo, é o nosso 3º convidado. Eu agradeço muito a tua presença aqui. Esse cara aqui é o Sidney Medeiros Rocha, amigo meu de longa data. Se você não quiser o nome completo, eu falo que eu edito, eu tiro para você, não vai ficar o nome completo, ninguém vai saber que é você, o Sidney Medeiros Rocha com o nome completo. Enfim, brincadeiras à parte, esse cara é amigo meu de coração, amigo pessoal de muitos anos. Eu conheci ele na 5ª série, mano. Ele entrou na sala de aula com a camisa do Palmeiras. Eu falei, mano, ninguém merece Palmeiras, brincadeiras à parte. Hoje esse cara está aqui batendo um papo comigo. Ele tem um resultado incrível na vida pessoal, na vida profissional. E eu gostaria que ele contasse um pouco da história dele pra gente. Então a pergunta de praxe, Sidney, quem é o Sidney? Então, primeiramente aí agradecer, Rony, a oportunidade de estar nesse bate-papo com você, né? A gente tem muitas histórias aí, desde a 5ª série, né? Enfim, mas é sempre bom estar ao seu lado, a gente poder compartilhar informações, conhecimento. Quem é o Sidney, né? O Sidney é uma pessoa que tem 46 anos, casado com a Lidiane há 25 anos, então são 25 anos no mesmo casamento? 25 anos no mesmo casamento, raro isso, né? Muito raro, mas existe, né, esse relacionamento. Não me pergunte qual é o meu casamento. E 46 caímos rodados já, né? E 2 filhos, pai de 2 filhos aí, o Juan, que tem 21 anos, e o Otávio, com 16 anos. Já fechei a fábrica, né? É uma pessoa que tem uma história que vivenciou várias fases nessa vida, né? Então eu tive essa oportunidade de ter experiências e conquistas e evoluções que eu consigo dar um testemunho e fazer comparativo de como a gente vem e como a gente está hoje, né, nessa transformação. E uma pessoa que no mundo corporativo também conseguiu aí encarreirar, então consegui ter bastante desafios, tanto em liderança como em gestão, né? Então empresas grandes. E estou aqui hoje, podendo aí falar um pouco dessa história, nessa importância dessa comunidade que você tem aí nesse podcast para o seu público. Poxa, que legal. E falando um pouco dessa construção, né, da sua carreira profissional, eu que conheço você há tantos anos, e uma percepção minha de hoje, né, eu costumo dizer que conforme a gente evolui em conhecimento, nós absorvemos novas lentes, enxergamos mais da mesma coisa. Como assim enxergo mais da mesma coisa? Então, sem a lente eu enxergo com uma profundidade, eu olho para a folha, eu vou ver algumas coisas. Com a lente eu vejo nuances, eu vejo detalhes que antes eu não via. E eu falo que essa troca de lentes tem a ver, né, com o nosso conhecimento. Então hoje, com o conhecimento que eu tenho, lembrando da tua história, lembrando da tua vivência, o que eu identifico é que sempre que você falou um pouco sobre dificuldades, falou um pouco sobre desafios, sempre que eu via você encarando um desafio, era notório que você em pouco tempo superava. E eu lembro que você fez MBA na FGV, você teve seus desafios para a faculdade. Esse cara, um dos primeiros empregos dele, ele trabalhava limpando, trabalhava cuidando do bar de um tio seu, né? Não é? Lá no Bonfiglione. Eu lembro que eu fui lá uma vez com o Sidney, com o Vimerson, o Sidney aí, tô ficando doido também. A gente foi lá visitar esse cara com o Vimerson, né? Eu acho que o Vimerson e o Cleiton. Um abraço pro Vimerson, um abraço pro Sr. Cleiton. E naquela época ele estava limpando o balcão com um pano, assim, eu acho que era o mesmo pano que ele usava para limpar o chão, mentira. Assim. E só para concluir, eu via, sempre que você tinha um desafio, você tipo meio que parava, tô alucinando, tá, na minha reflexão, mas a impressão que dava é que você parava, refletia, o que falta eu saber, isso daqui, ia atrás, né? Conquistava aquele conhecimento, aquele saber, aquela nova forma de observar e rompia aí seu desafio. Eu queria saber de você, a tua percepção frente aos teus desafios, o que você fazia para superá-los, né, e chegar aonde você chegou hoje?
Não, legal a sua pergunta, né? Porque, assim, resumindo, houve esse êxodo rural da minha família, né? Minha família é do norte de Minas, são mais de 10 tios aí, né? E eles vêm para São Paulo para ganhar a vida. A gente está falando de uma metrópole que estava em ascensão econômica, que era São Paulo, e onde tinha as oportunidades de emprego. Então você vem para cá porque você está em uma área mais mais central, mais né? central, enfim, então você consegue. E aí eles vieram para cá, como não tinha nenhuma formação acadêmica, onde você vai buscar emprego? Você vai buscar emprego em comércio, em ser garçom, e o meu pai foi garçom, e aí ele e os meus tios abriram um bar, e aí como começou a minha vida? Bem, trabalhar aqui num bar, porque a gente quer pessoas que a gente realmente confia. Mas a pergunta em si que você faz, ela está muito correlacionada ao comparativo. O ser humano sempre faz comparativos, né? É do ser humano fazer comparativo. E eu fazia o comparativo da onde eu estava para onde eu queria ir. Então eu já tinha essa questão de comparar. Mas peraí, eu estou aqui numa periferia, né? Nada contra, porque é das minhas raízes, onde eu cresci. Você também, a gente cresceu na mesma rua. Estou falando ali de Taboão da Serra, que ainda tinha um riozinho ali, Parque Pinheiros, Marabá. E eu falava assim, nossa, eu tô aqui, mas existem outras pessoas que estão em outros lugares. Quando eu pegava o ônibus e eu via aquilo, as pessoas tendo sucesso, as pessoas adquirindo coisas, enfim, bens, e você fala assim, não, mas o que essa pessoa fez para ela ter isso, né? E geralmente o que acontece? O que ela fez para que eu faça e possa, nesse comparativo, ter aquilo? Então foram essas pequenas coisas intrínsecas que eu tinha, que eu fui buscar. Logicamente, você tem ali, eu tinha uma base familiar que tinha alguns princípios e valores que eram muito significativos, igual a sua também. Não, primeiramente, você não vai roubar. Outra coisa, você vai respeitar o próximo. Então, esses valores, né, eles foram uma base significativa, porque tinha uma família estruturada nesse sentido. Não tão estruturada também, porque meu pai era alcoólatra, mas nada que desequilibrasse ali o meu percurso, né? Porque, por mais que ele seja alcoólico, ele era um bom pai, não tendo uma comunicação ali ativa. Mas, então, fazer esses comparativos. E aí foi quando eu comecei a fazer essas evoluções, trabalhando num bar, e aí identificando ali que existia uma empresa, uma multinacional de bebidas que as pessoas, que o vendedor ia lá, o supervisor, falou, não, eu quero ser isso. E ali eu fui conseguindo ter essa curva aí de vendedor, supervisor, gerente executivo, gerente nacional, e no âmbito profissional eu consegui atingir. Mas na essência da pergunta, eu acho que fica no ser humano, é esse comparativo. Você tem duas escolhas a fazer. Ou você faz uma escolha de buscar a raiva, a indignação, ou você faz uma escolha de comparativo. O que essa pessoa faz? Não no objetivo da inveja, mas no objetivo da inspiração. O que ela está fazendo, né? Eu sempre falo isso, né? Você é as pessoas com quem você anda, né? Então, você é a média das você é a média das pessoas que você convive. Porque assim, vamos supor que eu não gosto de fazer esporte. Aliás, eu tenho uma preguiça tremenda para isso. Se eu começar a andar com um grupo que faz esporte, automaticamente eu vou estar inserido no engajamento de querer fazer aquele esporte. Por quê? Porque eu vou, sei lá, vamos supor que você faz esporte pra caramba. Vamos lá, mãe, vamos sair no final de semana. Aí eu vou querer ir pra cerveja. Eu disse, não, eu vou tomar um suco detox. Por que isso? Pô, por que você vai tomar um suco detox? Porque isso aqui vai dar... não, vamos levantar, vamos beber. Não, vamos levantar e fazer uma caminhada. Então, indiretamente, você influencia a fazer... A influência social. A influência social. Então, imagina você estando com pessoas que não querem progredir, são pessoas que têm índoles negativas, porque você vai se tornar aquilo. Então não existe aquilo que eu posso ou não posso. Então você pode tudo, desde que você esteja nessa comunidade. Então eu acho que isso fez uma grande diferença. Porque você sabe disso, né? Eu, você, o Vimerson, o Rony, a gente tinha aquela questão de Rony sou eu. Desculpa. Então, como eu disse, você, o Cleiton, o Vimerson, a gente tinha aquela questão
de não estar na periferia, né? A gente vivia na periferia, mas a gente queria desmembrar ali, crescer em outros territórios. E onde a gente queria? A gente queria ir para uma área mais central, uma área de poder aquisitivo melhor. Não porque a gente tinha algum tipo de ambição, a gente sentia que ali agregava alguma coisa. E isso foi trazendo inspirações para a gente. A gente não ficou na comunidade ali, fumando, bebendo, pinchando, enfim, a gente foi buscando isso, né? Então, o que é a média? Aqui, ó, um exemplo disso, um cara empresário, tem seu podcast, a gente está na média de que a gente anda. Só vou corrigir que a gente fazia, não pichava, a gente fez grafite. Grafite. Tá? A gente falava grafite, mas grafite é arte. A gente rabiscava as paredes com pincel e falava que era grafite. Mas grafite é arte, né? Então, você ter essas amizades no qual sua mãe, a minha mãe, queria conhecer a sua mãe, queria conhecer você, traz alguns valores que realmente fazem com que a gente crie alguns gatilhos de ambição. Então, ir lá, a gente ia para a Zona Sul, ia lá para a cidade, a gente começava a observar as pessoas, como elas, pô, o cara faz isso, pô, o cara tem aquilo ali, pô, como é que eu faço para ter isso, né? Como é que eu faço? Qual é o caminho? Qual que é o caminho? E quantas vezes a gente ficava ali, a gente estudava no colégio público, né? Quando a gente ficava sentado ali nas estrelas perguntando, nossa, mas o que eu quero ser quando crescer? Você imagina uma pessoa de 14, 15 anos já projetando o que você quer ser quando crescer? Você está criando ali inconscientemente uma meta para você de uma forma, porque você fez um comparativo de algo que te inspirou, né? Então, isso no ser humano é importante. Você tem o poder da escolha, né? E aí você tem que saber com quem que você anda, o que você quer que você busque, enfim. Mas respondendo isso, é isso aí. É buscar comparativo com pessoas que realmente me inspiravam, e aí era um passo de cada vez no que eu precisava fazer, traçava o plano e o como que eu vou fazer chegar nesse plano. Né? Eu acho interessante isso, cara. É uma percepção de realidade assim, bem diferente. O que é fácil, né? O que qualquer medíocre, eu uso a palavra medíocre, algumas pessoas ficam meio assim. Medíocre é estar na média, gente. É uma palavra simples e comum, significa que eu estou na média. Então qualquer pessoa na média, né, a média padrão, a média comum, ela pode pensar no que fazer. Ah, eu vou fazer academia, eu vou ler um livro, eu vou fazer um curso. O como fazer academia, como ler um livro, como fazer um curso é diferente, né? O como exige atitude, exige um certo conhecimento, exige a habilidade, e a habilidade só vem com atitude, desde que exista ali um conhecimento prévio. Então, você inclusive citou que chegou a ser gerente nacional, né, na área de atuação. Veja só, a pessoa mostrar para o mercado que através do conhecimento realmente você pode tudo, né? Você tendo um propósito, traçando um plano e sabendo dizer não para um monte de coisa que virá tentando te distrair, tentando te desvirtuar do teu propósito, você realmente pode tudo, né? Quantas pessoas nós conhecemos que saíram de uma periferia como a nossa, né? Uma periferia de desafios. Eu lembro que na minha época de escola tinha lugar que a gente tinha que atravessar assim de colo, não dava, eu 7 anos de idade, não dava para passar andando, né, por conta dos buracos que tinha para atravessar. Eu lembro que já na nossa adolescência, eu conto isso para os meus alunos de oratório, eu falo que hoje meu celular não está aqui, eu vou pedir licença com o seu, hoje eu dou 2 cliques, eu tenho acesso à informação. Eu lembro que uma vez eu precisei fazer um trabalho sobre mitologia grega. Aí fui até a faculdade municipal, era meia hora andando, né? Descia, atravessava o Campo Limpo, subia a rua da delegacia, virava, tinha a biblioteca municipal. Peguei a ficha de autorização para poder estudar, para poder ter acesso aos livros, para poder levar livro para casa. Voltei e levei a ficha para a mamãe e papai assinar. No dia seguinte, mais meia hora de caminhada. Aí eu cheguei lá e falei, olha, preciso fazer um trabalho sobre mitologia grega. Ah, você vai até lá embaixo, no segundo subsolo, nas últimas prateleiras, a parte de história.
Falei, gente, mas era só você me dar um livro, eu tenho que ir atrás, tá bom, vou lá atrás. Aí chega, moça, eu preciso fazer um trabalho sobre mitologia grega. Olha, aquela, tá vendo aquelas últimas prateleiras, aquelas lá do cantinho, e falando baixo, tem gente estudando. Aquela lá do cantinho é a prateleira de história. Os últimos livros é a parte de filosofia grega. Aí você vai lá, pega os livros de filosofia grega. Pega 4 livros por vez, que era um limite que você podia levar para a mesa, e colocava em cima da mesa esses livros e pegava uma folha e ia procurar. Bom, eu tenho que pegar a introdução. Vamos procurar qual livro tem introdução. Caramba, nenhum dos livros tem introdução. O que você tinha que fazer? Anotar o nome dos livros, para colocar de volta naquela pilha de livros, para que você, na terceira vez que você volta, você não pegue o mesmo livro que você já não achou. Eu anotava, tinha gente que marcava no livro, tinha gente que arrancava um pedacinho do livro para saber que não era para pegar. A história ficou longa, né? Mas só para finalizar. Era um dia só para você colher material para poder fazer o trabalho. Hoje você vai no chat GPT, ele entrega o trabalho pronto. Mas é interessante isso que você falou, pelo seguinte, até quando eu converso com meus filhos, eu dou isso como exemplo, né? Logicamente, a forma que você contou isso, eu vou falar isso pro meu filho, ele vai falar assim, tá bom, beleza, mas eram outros tempos, né? Eu não nasci nesse tempo, então isso não condiz com a minha realidade. Ok, mas o que fica de lição, no meu entendimento, quando a gente faz, mais uma vez, um comparativo com as gerações de hoje em dia? Esse método de você ir buscar, de você explorar, de você caminhar, de você ter o obstáculo do buraco, que você falou, de você que vai lá para pegar aquele livro, isso vai te criando algo que a gente chama de experiência e resiliência, né? Então isso te cria essa resiliência, no qual, na sua formação, vai fazer com que desafios na sua vida você consiga combater de uma forma que você tenha essa experiência. Então, quando a gente pega essa geração, nada contra a geração de hoje, porque eu não estou falando de uma pessoa, estou falando de uma geração, né? A geração, ela tem a informação mais fácil e com certeza que tudo isso que você passou e tudo isso que eu passei, a gente conseguiu proporcionar para essa geração uma vida mais fácil nesse sentido, junto com a tecnologia, porque a gente pode falar que a gente pegou fita cassete, pegou CD, pegou mídia eletrônica, a gente conseguiu, e a gente está falando que em 20 anos, 25 anos, né, de 15 para os 40, Sim. Olha como a gente viveu todas essas fases aí, como é que foi rápido, né, essa evolução, cada vez mais dobrando aí o ritmo da aceleração tecnológica. Só que a gente criou alguns sentimentos, algumas fortalezas, no qual hoje a gente está muito mais preparado nesse sentido do que essa geração, que é a questão da resiliência, né? No qual faz com que a gente consiga, nas adversidades dessa vida, ter um equilíbrio emocional melhor, tá? Mas se você tem informação hoje, que ela está fácil, como você falou, cabe a essa geração saber usar essa informação, né? E como é que ela usa essa informação? Porque não adianta você ter informação, você tem que saber usar ela, né? Então, informação é 15%, né? 15%. Mas aí, Rony, pegando esse gancho aí, a gente está fazendo esse comparativo aí da nossa geração, né? Que foi uma geração muito mais árdua, muito mais sofrida, mas necessária, né? Para a gente criar ali resiliência, criar comunicação, enfim, criar esse relacionamento com a comunidade. E quando a gente compara com a geração de hoje, que é aquela geração mimimi, geração neném, nem isso nem aquilo, né? Tem um tema que eu acho que é importante. Mas tem um tema que eu acho que é importante a gente falar, que é o tema sobre a saúde mental, entendeu? Essa questão do equilíbrio mental, né? Isso, no tempo de hoje, é muito importante porque vai depender muito das suas atitudes para que você consiga ter uma saúde mental positiva, tá? E olha, quando eu falo de saúde mental, ele tem 3 tipos de vertentes aqui. Ele tem aquela questão psicológica, né? Porque a gente... Por que é psicologia? Psicologia, eu tenho um desvio de comportamento. Esse desvio de comportamento, ele pode tendenciar a uma depressão aguda, ele pode tendenciar uma crise de ansiedade, ou ele pode tendenciar uma síndrome do pânico. Então, a psicologia, ela vem realmente ali para conduzir para um comportamento melhor, para que você não chegue nesse estágio.
Você tem a psiquiatria, né? A psiquiatria ela já atua com medicamento. O medicamento ele não é a cura disso. O medicamento é uma correção desse comportamento que vai fazer com que você auxilie nesse sentido. Só que são dois âmbitos que a gente não vai entrar aqui porque eu não tenho autoridade e nem experiência para falar sobre isso numa questão muito mais patológica, né? Mas vamos falar no âmbito da questão da saúde mental pela filosofia, né? E aí é muito interessante porque quando a gente fala pela filosofia, a gente está falando de estudar o ser humano, né? Como é que o ser humano, como é que ele convive na sociedade, como é que ele vai se comportar, né? E aí vem sempre aquela primeira pergunta, assim, né? Que uma vez eu vi uma criança falando, né? A mãe falou assim, vamos lá pro dentista. E aí a criança chorando, não quero ir pro dentista, porque dói muito, tal, não sei o quê. Não, mas você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. E aí a criança parou e falou assim, mas por que eu tenho que ter dor, né? Então, é engraçado, né? Então, quando a gente chega atrás para cá, se eu tivesse uma pergunta para você, eu falaria assim, por que sofremos? Você saberia responder? Por que o ser humano sofre? Eu posso criar algumas reflexões, posso ser tendencioso na minha resposta, mas eu posso arriscar. Nós precisamos de limites. Uma estrada nos impõe limites. Limites, olha, você tem que andar para frente, você não pode virar aqui, que aqui não... Mas qual a correlação do sofrimento? O sofrimento, a dor, eu tenho que ter limites, senão eu vou exagerar, eu vou forçar mais a minha máquina biológica do que a capacidade dela. Então a dor me impõe limites. Eu traria a minha resposta Sim. trabalhando mais ou menos nessa linha. Tem sentido realmente, né? Mas assim, a gente tem que separar o sofrimento, a dor, em dois pilares, tá? Primeiro, existe a dor física. Tá? O que é essa dor física? Ela serve mais para uma correção e uma prevenção. Por quê? Seu dente doeu, o seu corpo está sinalizando, seu dente está doendo, então alguma coisa está errada. Então, a dor é importante para isso, né? Então, deu uma ferida aqui, o que você vai fazer? Você vai lá curar, você vai fazer a prevenção. Então, a dor, ela é um sinal, a dor física é um sinal. É um sinal que você ultrapassou um limite comendo doce demais. Isso, né? Isso aí, que você falou do limite. Então, ela vem para corrigir ou para prevenir. Então, eu não faço isso. Então, essa dor. Mas não a gente fala da dor sentimental, né? Essa dor. E posso falar um negócio para você? Eu não vou citar fatos nem momentos, mas eu experimentei essa dor emocional e ela vem de forma física, né? O coach inclusive explica que a dor se aloja experiências se alojam na carne, né? A dor eu sinto na carne. Então a dor emocional eu senti o amar da dor, eu senti a dor física de origem emocional. Então, para vocês, isso é interessante que você falou, porque quando a gente fala de uma crise de ansiedade, ela é totalmente uma dor sentimental e psicológica que vai te gerar uma falta de ar, que é uma questão fisiológica, mas ela é falsa, porque ela não é do seu sistema biológico ali que você está com um problema no pulmão. Então, aquela ansiedade, né? Então, é um gatilho. Mas é um ponto interessante, eu posso falar uma coisa para você, nesse que você falou, ela é uma dor falsa, não querendo ir de encontro, compartilhando uma experiência ou conhecimento. Tudo que eu vejo, claro que é tudo que eu vejo, ouço, sinto, né, presencio, mas vamos pensar só em tudo que eu vejo. Tudo que eu vejo com os meus olhos, ou tudo que eu imagino de olhos fechados, mas com riqueza de detalhes, é processado pela mesma região do meu córtex visual, aqui na nuca. Então, meu cérebro, depois de um certo tempo, ou dependendo da riqueza de detalhes, ele não faz diferenciação daquilo que eu visualizei com riqueza de detalhes ou daquilo que eu vi realmente. Para ele é tudo uma imaginação. Né? E você falar dessa projeção, vem essa minha reflexão, que se mesmo ela sendo falsa, se meu cérebro acreditar que ela é verdadeira, ele vai reagir de forma verdadeira. É isso aí. O cérebro ele tem essa capacidade de te dar essa enganação do que é fisiológico do que é emocional, né? Então, assim, quando a gente fala de saúde mental, a gente, sabendo que passamos por sofrimentos, né? E a gente já conhece a dor física, como é que eu vou atuar nessa dor sentimental? De duas formas. Primeiro, você tem que ter uma imersão de autoconhecimento, né? Então, a gente tem que começar a se conhecer
para começar a tentar controlar, muitas vezes não, porque ela é impulsiva, mas tentar controlar essa dor. E ela, como você falou, ela é necessária porque nessa vida, quando a gente fala um pouco de Cabala é do universo, né? Isso, nessa vida, você vai passar por experiências, porque nesse mundo você veio de uma forma e qual que é o objetivo? Que você saia de outra forma melhor, né? Você evolua. Quando a gente fala de filosofia, você tem que evoluir, tá? E você vai ser julgado a provas, né, de pessoas, situações e circunstâncias no qual vai te desafiar. Exemplo, você detesta pessoas chatas. Vou dar um exemplo. Você detesta pessoas chatas. Na sua vida, vão passar pessoas chatas. Mas passar pessoas chatas na sua vida não é para você fazer um julgamento de que essa pessoa é chata. É para você evoluir e amadurecer o quanto que você vai aprender de lição para superar aquela pessoa chata. Então, essa questão dessas dores, elas são circunstâncias que você vai passar e vão ter essas provas dessa vida, como se fosse te moldando, no sentido de que você vai ter que ter provas, porque pessoas vão passar, situações vão passar na sua vida de uma forma que realmente serão provas de que você evoluiu, tá? Tem uma historinha que conta uma parte, que reflete um pouco essa parte, que diz assim, olha, não peça paciência. Porque se você pedir paciência, você vai ser posto à prova para que você desenvolva paciência, né? Então peça sabedoria, melhor que pedir a paciência. E o que acontece, né? Você vai atrair essas situações, não adianta, você vai atrair. Se você é uma pessoa muito reativa, muito explosiva, vão vir pessoas que vão tirar essa paciência de você, e aí a sua evolução é como tratar isso daí, tá? E aí, existem 3 pilares para você começar a controlar essa questão da sua saúde mental, né? Eu diria que seria vontade, amor e inteligência, né? A gente vai falar um pouco de cada uma, até para a gente bater um papo aqui, refletir, né? Quais são os gatilhos que movem cada uma dessas, né? Quando eu falo de vontade, aí é interessante, porque tem muita correlação também àquilo que a gente está buscando, o que é o propósito que a microlinha está. Quando a gente fala de vontade o que é? Potência. Vontade é força, vontade é atitude, né? E o ser humano é capaz de mudar coisas, de transformar coisas, de recriar coisas. Pega a evolução do nosso planeta, o que o homem conseguiu fazer? Ele fez com vontade, porque ele é um ser racional. Movido pela curiosidade. Movido pela curiosidade. Então, a vontade é algo que vem de dentro de você, que é uma energia que você busca, né? E o que é o contrário da vontade? Né? Porque a vontade vai trazer desafios para você que vão fazer com que você queira mais e mais, e aí você vai adquirir mais conhecimento, você vai adquirir mais atitudes, você vai começar a evoluir. Mas aí existe aquela contradiz a vontade, a gente chama de comodismo, né? Por que o ser humano se acomoda? O ser humano se acomoda porque é muito mais confortável isso daí, tá? Eu diria que tem um exemplo muito interessante, Mônica, a gente fala isso. Eu vou dar o exemplo de um carro, tá? Você tem o banco da frente. O banco da frente é aquele cara que vai pegar a direção e ele vai guiar o carro. Esse cara é o cara da vontade, porque ele está lá na frente, ele vai guiar o caminho que ele quer e ele vai direcionar isso. E quem é o cara do comodismo e do vitimismo? É o cara que está no banco de trás com o olho fechado, só que ele está no banco confortável. Para ele, tanto faz para onde você vai. Ele quer se sentir confortável, só que ele não está vendo. Então você tem 2 formas de você guiar a sua vida. Ou você é o cara que guia o carro, e aí você direciona a sua vida, ou você é o cara que você quer ficar ali. Não, para mim tá bom. O banco está confortável, você pode ir para qualquer direção. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer direção para você serve. Então esse cara é o do vitimismo. E o que é o vitimismo? O vitimismo é assim, eu vou te dar outro exemplo. Vi uma parede suja. Eu chego lá, nossa, a parede está suja. Se essa parede está suja, beleza. Por que ninguém limpou? Por quê? Alguém sujou, bota a culpa em alguém. Então, esse vitimismo, essa culpa, o que ela traz? Traz a baixa autoestima. Porque eu não tenho autoestima de nada. Por quê? Eu boto a culpa nos outros, entendeu? E outra coisa que você faz assim, a gente sempre tem medo do que rejeitamos e sempre ansiedade do que desejamos. Então, assim, eu tenho medo daquilo que eu rejeito, eu
Então, se eu rejeito, eu tenho medo, então eu tenho um bloqueio, eu crio um bloqueio. E aquilo que eu amo, eu crio uma ansiedade. Que eu desejo, eu crio uma ansiedade. Então, nesse pilar de vontade, você tem que ter realmente essa busca de você trazer, porque é uma consequência. Se eu tenho vontade, eu tenho autoestima, eu tenho energia e eu vou sempre buscar mais. Do que você ter essa questão do vitimismo, né? De botar sempre a culpa no outro. É sempre a culpa das circunstâncias, é sempre a culpa do universo, é sempre a culpa do que é mais fácil. Eu vou no banco de trás. Posso fazer um comentário Claro. nessa parte, cara? Você fala sobre vitimismo e tem, eu não vou lembrar a fonte, se eu lembrar eu coloco aqui em algum lugar, mas tem uma história em relação ao vitimismo e tem muito a ver com a PNL, né? Tua narrativa interna, tua programação neurolinguística. Aí você falou assim, por que o ser humano se acomoda? Entra alguns princípios, né, do cérebro, que ele vai respeitar algumas leis, ele vai pensar sempre em felicidade, sobrevivência e reprodução. Então, o que ele se acomoda? Sobrevivência. Tá bom, estou comendo, estou me alimentando, estou gastando pouca energia, tá perfeito. Se eu não tenho estímulos, se eu não determinei propósitos para minha vida, se eu não determinei uma meta, um objetivo, um lugar onde eu quero chegar, eu vou olhar para minha vida e falar, bom, aquela frasezinha bobinha, né? Nasci pelado, descendente, o que vier é lucro. O cara olha em volta e fala, tá bom, minha vida tá boa. Aí entra o comodismo. Só que assim, cara, abaixo do bom tem o ruim e o péssimo. Acima do bom tem o ótimo, o excelente e o extraordinário. O cara chega no bom, ele para. Ele não sabe que para cima, ou ele tem uma visão deturpada da realidade, porque ele pensa que ele está excelente com a ótica dele, olhando para a vida dele. Aí vai que esse cara vê um filme, lê um livro, e ele olha de volta para a vida dele e fala, bom, minha vida era só boa, não era excelente, não era extraordinária. E o detalhe que você falou também sobre o vitimismo, que é muito interessante essa reflexão sobre o vitimista, que normalmente o vitimista, quando alguém erra, a culpa é dele. Ele é irresponsável, ele é incompetente, ele é imprudente, ele é qualquer coisa. Quando alguém erra na frente do vitimista. E quando o vitimista erra, ah não, mas é por causa do governo, é por causa do trânsito, é porque o pneu furou, é porque qualquer coisa menos ele. Então falta no vitimista a alta responsabilidade, né? Autorresponsabilidade. Isso aí, trazer a responsabilidade para você. Então é sempre aquela fase, quem age, supera e conquista. Entendeu? Então agir é energia, é vontade. Então é atitude que você falou, né? Tem uma frase, eu só te cortando um segundo, e eu não tenho certeza se essa frase é do Matarazzo, né? Do primeiro Matarazzo, que eu vou colocar o nome dele aqui que eu não lembro de cabeça. Ele falou assim, o que me move é saber que está tudo bem. Se está tudo bem, então eu não posso ficar parado, porque eu tenho que melhorar. E algumas pessoas se movem, eu costumo dizer assim, que nós temos capacidades, né? E a vida tem as exigências, né? Tá ali, a hora está mais alta, a hora está mais baixa, a minha capacidade está aqui em cima. Quando a exigência bate na minha capacidade, é um sinal que, opa, eu tenho que melhorar. Aquilo que a gente comentou sobre você logo no começo do vídeo, né? A exigência superava ou rompia a tua capacidade, falou, opa, peraí, eu tenho que elevar a minha capacidade. Não à toa, o cara aí fez MBA numa das mais prestigiadas instituições de ensino do país, que é a FGV, né? Parabéns, né, por essa determinação. E algumas pessoas sem propósito, sem ideal, sem realização, sem missão, sem visão, sem princípios, capacidade, a exigência supera, ele faz o ostracismo, né? Ele se prende em si mesmo, se esconde, joga a culpa na sociedade, joga a culpa no próximo, joga a culpa em tudo, menos nele, e para de evoluir. A perda da vontade, ela pode gerar insegurança, ela pode gerar timidez, ela pode gerar uma série de fatores. Se desencadear isso numa questão patológica, você vai gerar algumas complicações emocionais que realmente você vai precisar de um especialista fazer uma terapia, tá? A gente está falando de um ser humano normal, realmente, o quanto que o potencial de... você pode usar como referência, você tem milhões de pessoas aí como referência do potencial de que você consegue chegar. E por que você não pode chegar? Sendo que você tem a mesma capacidade, como você diz, de chegar. O que precisa de você ter o cara vontade, não tem um braço a mais, uma cabeça a mais. Isso, ele tem que ter vontade e atitude, tá? Quando a gente fala para o segundo
pilar que é interessante é o amor, né? Parece tão platônico, né? Tão romântico a gente fala a palavra amor, né? Mas o amor não é tão simples assim, né? Nós fomos criados, Rony, e aí acho que cabe uma responsabilidade minha e sua, que somos pais, né? Nós fomos criados sempre em falar da questão física, né? Sempre, como é que é o seu emocional físico? É dor? Você precisa de alguma ajuda? Agora sim, em algum momento, né? Sua mãe, os meus pais já falaram pra gente assim, ó, filho, você sabe por que você tem um sentimento de ciúmes? Você sabe por que você tem um sentimento de paixão, de amor? Ninguém nunca ensina. Então, assim, o ser humano não sabe lidar com esse tipo de sentimento. Então, e a gente é disperso, né? Qualquer coisa a gente faz a nossa mente dispersar, né? E o que acontece? Como nós não temos, né, essa criação, esses valores de educação, de sentimento, de amor, o que acontece? Nos tornamos muito egoístas. E o que é tornar egoísta? Egoísta é quando eu uso uma pessoa como meio para atingir uma vontade minha, né? Então, por quê? Porque eu não pratico aquilo que a gente fala de empatia. E empatia, Rony, não é, para você, empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é entender o ponto de vista do outro. Porque eu tenho o meu ponto de vista e eu tenho as minhas experiências. Se eu paro e tento entender o ponto de vista e a experiência da outra pessoa, só vem agregar para mim. Porque é mais um ponto de vista que vem somar para o meu, então isso é empatia. Então o que acontece? Você vem de uma criação que você não sabe lidar com esses sentimentos, que é a questão do ciúmes, a questão da paixão, do amor, que ninguém te ensinou. Você torna-se uma pessoa egoísta, porque aquilo que você quer é um desejo que você usa a pessoa para outra. Isso tudo vai se desencadeando de você ficar com essa saúde mental ruim, entendeu? Então, mas, Sidney, como que eu consigo praticar a minha saúde mental a partir do amor? São em pequenos gestos que você faz no dia. A minha frase no meu Instagram é: gentileza gera gentileza. Por quê? Você não pode ter a dependência do outro para você ter esse tipo de sentimento. Então, eu vou te dar um exemplo. Se eu acordo de manhã e eu sei que vai ter um trânsito infernal na cidade, se eu ficar naquele trânsito e eu me sentir estressado, a culpa é de quem? A culpa é do trânsito ou a culpa é minha? A culpa é minha porque eu saí 15 minutos antes, né? Então, se eu saio 15 minutos antes e eu não tenho estresse naquele trânsito e eu começo a transmitir uma gentileza de obrigado, de um bom dia, de eu deixar alguém entrar, você dá licença. O que acontece? Você quer ter esse sentimento autônomo, você não precisa depender de ninguém. Então, são pequenos gestos que vai fazer essa diferença. Então, se eu sei que vai ter um trânsito, eu vou sair 15 minutos, a escolha minha é sair 15 minutos antes, para que eu não passe o estresse naquele trânsito e depois não bote a culpa que foi do trânsito. Mas sempre a responsabilidade foi minha, precisa sair 15 minutos mais cedo. E os pequenos gestos de bom dia, de pedir para alguém, dar licença para alguém passar, ou ajudar alguém, isso daí me dá uma autonomia de que eu não preciso ter uma carência de alguém para eu ter aquele sentimento. Então, isso vai fazer com que a minha saúde mental ela se fortaleça. No momento que eu me torno uma pessoa que eu tenho carência de uma interdependência, de um sentimento, aí sim, isso vai gerar o quê? Isso vai me gerar frutos negativos, de depressão, enfim, porque... Então, o amor é importante nesse autoconhecimento. A gente não tem controle sobre os nossos sentimentos, mas a gente pode, de alguma forma, conhecê-los e aceitar ou não. Eu consigo. Se eu tenho um domínio, eu aceito. Então, sei lá, por exemplo, eu tenho ciúmes de determinado momento. Eu sei que esse sentimento ele é espontâneo, eu tenho ciúmes, mas se eu tenho a consciência que isso é um ciúmes, isso não é uma possessão. Isso é passageiro, porque eu estou sentindo. A partir desse momento que você tem esse controle, você começa a ter uma autonomia de você ter essa saúde mental. Então, a gente não aprende isso, a gente não vem com isso. Então, acho que cabe você, com o Romeu, por exemplo, já começar a falar para ele: isso aqui é uma dor física. Olha, isso que você está sentindo pode ser um ciúmes, mas ele é passageiro, ele não é duradouro. O que vai ser duradouro? As lições que ele vai te passar. E ele vai começando a entender mais ele mesmo, para ele poder ter esse domínio sobre esse sentimento. Então, o amor é muito importante nesse sentido, de você ter essa autonomia, de você não ter essa interdependência, dessa carência, desse ser sequestrado de você mesmo, para que realmente a sua saúde mental ela se estabeleça nesse sentido. Entendeu? Cara, você falou que
não te contradizendo, mas talvez complementando, que nós não conseguimos controlar as emoções. Realmente é um desafio enorme, né? Controlar as nossas emoções. Eu tô estudando uma parte do comportamento humano onde se trabalha a gestão emocional. Não vou aprofundar, é um pouco mais complexo, mas a gestão emocional ela vai um pouco além da inteligência emocional. Eu costumo dizer que a inteligência emocional funciona mais ou menos assim. Você fala da sanidade mental, né? Da saúde mental. Inteligência emocional, saúde mental, funciona mais ou menos assim. Eu vou pegar um tijolo e vou jogar na tua cabeça. Te ofendi. Você vai sentir o impacto, né? Você vai sentir a dor. Você vai sentir o reflexo daquela dor durante um bom tempo. Aí eu vou e preparo, aprendo mais sobre mim mesmo. Uma aluna minha perguntou: onde eu consigo aprender mais sobre mim? Eu falei: mais do que um ser humano, você é uma entidade, você é uma pessoa. Aprenda sobre pessoas, né? Aprendendo sobre pessoas, você aprende sobre você. Quais são os tipos de pessoas, quais são os perfis comportamentais, os tipos psicológicos, quais são as influências, o que determina, mas enfim. Aí absorvi uma nova consciência, um novo conhecimento, uma nova realidade. É como se eu colocasse um capacete na tua cabeça. Aí vai eu jogar a mesma pedra, até maior. Você vai sentir o impacto, você vai até movimentar a cabeça. Pode ficar um pouquinho dolorido o pescoço, mas nada comparado a receber esse impacto sem o capacete. Então, o capacete, né, a habilidade de ter aí essa gestão emocional, essa saúde mental, é uma blindagem que você cria. Você não vai se tornar uma pessoa apática. Se você me xingar, eu vou ficar com raiva de você, mas eu vou aprender a controlar os reflexos da minha raiva, e a minha raiva não vai se tornar um comportamento. Você disse mesmo, a questão de controlar. O conhecimento, se você tem esse autoconhecimento, é saber controlar. Então, vou te dar um exemplo que a gente pode levar para os nossos filhos, né? Diante de um conflito social dentro de uma sala de aula, que nem você falou o exemplo de jogar o tijolo, vamos supor que o menininho empurrou o seu filho, né? Então, se você falar para ele assim, ó, filho, aquele momento você vai ter um negócio chamado raiva, que aquele menino te empurrou. Só que você não vai reagir. Você vai esperar um tempo. Você vai contar até 5 segundos. Mas você vai contar até 5 segundos. Isso vai mudar o comportamento dele na forma de ação e reação. Por quê? Esses 5 segundos, Rony, é o que controla o seu conhecimento da sua raiva. Por quê? Você vai fazer eu como Sidney, quando eu tenho raiva, como é que eu reajo? Eu já pego o primeiro defeito daquela pessoa e eu já rebato. Estou falando o Sidney. O Rony, quando ele tem raiva, qualquer coisa, ele já vai dar um murro no cara. Ele já pode agressão física. Pô, não necessariamente, tá? A gente está criando aqui um cenário. Por exemplo, se eu me conheço, eu vou dar meus 5 minutos, eu vou falar que aquilo não desrespeita a minha pessoa, daquela raiva, desrespeita a pessoa. E eu esperei 5 minutos, qual vai ser a minha reação? Ou vai ser um diálogo, ou eu vou desviar e vou falar. E isso já vai desencadear outras coisas que não sejam ação e reação. Então, a importância desse conhecimento, desses sentimentos que geram aí uma saúde mental melhor, tá? Falar um complemento em cima disso, permite? Claro, fica à vontade, o podcast é seu, né? Você é o convidado, você que manda. Deixa eu falar uma coisa para você. Você deu o exemplo das pessoas, né, das reações, as reações das pessoas, as reações primárias, eu chamo de reações primárias, reações secundárias. Então eu vou elucidar aqui com uma analogia, né? Imagina uma criança que nasceu num ambiente familiar conturbado, né? O pai violento, a mãe agressiva. Então, num dado momento, ele presenciou o pai sendo violento com a mãe, num outro momento, ele presenciou a mãe sendo agressiva com o pai. Então, o primeiro livro dessa criança foi guardado ali na estante imaginária dele, e nesse primeiro livro está escrito o quê? Violência, eu respondo com agressão. Agressão, eu respondo com violência. Essa criança cresce e vai para a escola. Alguém foi agressivo com ele na escola. Ele vai acessar o primeiro livro. O que está no primeiro livro? Agressão, respondo com violência. Você vai e tome uma bifa na orelha do menino
porque o menino foi agressivo com ele. Aí vem a professora e falou, amor da minha vida, não pode ser violento nem agressivo com a criancinha. Então ele aprende um segundo livro. Tem o primeiro livro, violência respondo com agressão. O segundo livro, não posso ser violento nem agressivo. Não entrando em neurociência, que isso está gravado na amígdala e o segundo livro está gravado fora da amígdala. Se ele tiver em pleno controle das faculdades mentais, se ele estiver calmo, tranquilo, sempre que ele for sofrer alguma agressão, ele vai pegar, opa, não posso pegar o primeiro livro, que eu aprendi que o certo é pegar o segundo livro. Mas vamos imaginar que a pessoa está sob um estresse elevado. E o estresse é bom, ele é positivo. Eu precisar dirigir numa estrada à noite, 11 horas à noite, escuro e chovendo, eu preciso estar no estado de estresse um pouco mais elevado, eu preciso estar no estado de alerta. Qual que é o perigo da maioria das pessoas que dirigem? São calmas e tranquilas conversando, né? Um ótimo pai, um ótimo colaborador, um ótimo colega de trabalho, mas dirigindo vira um bichinho. Por quê? Dirigindo ele já está com um estado de estresse elevado. Ele externa tudo, né? E aí vem um camarada e fecha esse cara, ele está perto do teto, ele rompe, né? Ele torna ali uma consciência disfuncional. E na consciência disfuncional, você não pega o segundo livro. Você só pega o que foi gravado no primeiro. Você não olha para a estante, você vai com a mão e pega o primeiro livro. O que foi gravado lá? Se é bom, você vai reagir, né, de uma forma, opa, controlar com mais facilidade as suas emoções. Se no primeiro livro foi gravado de uma forma um pouco mais ruidosa, o desafio para manter a calma é bem maior. E aí a sociedade influencia porque ele já tem uma predisposição montada. Claro que você pode pegar, para finalizar, tem exemplo de duas pessoas, duas crianças, nascidas do gêmeos, né, filhos do mesmo pai, alcoólatra, e uma delas se tornou alcoólatra e a outra não põe uma gota de álcool na boca. Aí perguntaram para o alcoólatra, filho do pai alcoólatra, por que você bebe? Porque meu pai é alcoólatra, eu vi ele beber a vida inteira. E perguntaram para a pessoa que não bebe, o irmão gêmeo, e você, por que você não bebe nada? Porque meu pai é alcoólatra e eu vi ele beber a vida inteira. Então a mesma influência gera duas reações. Não vou me aprofundar, os arquétipos, os arquétipos. É legal esse seu exemplo aí, porque aí vai na características e personalidades e a ótica de cada um. Vou te dar um porquê disso. Para aquele que se perguntou por que você bebe, porque meu pai bebe, porque no olhar dele, ele via que quando o pai dele bebia, o pai dele era feliz, o pai dele era alegre, ou o pai dele talvez era tímido quando não bebia, e quando bebia se tornava uma pessoa muito mais sociável, tal. E talvez o outro filho, quando vê o pai bebendo, viu a parte da ótica de agressividade, que talvez passa vergonha de, sei lá, cair, se debater, tal. Então tá vendo como é que é engraçado? São duas óticas. Eu não quero beber porque meu pai caía, fazer vergonha. Eu quero beber porque meu pai era, quando ele bebe, ele se torna muito mais sociável. Então é a questão da ótica. Por isso que é a importância de você se conhecer, né? De você falar assim, se eu sei que eu tenho alguns impulsos da minha aprendizagem primária familiar, eu tenho que me conhecer para quando uma reação muito explosiva, como é que eu posso me controlar? Não permitir que o ambiente me molde. Isso mesmo. Eu mudar o ambiente. Isso mesmo. E aí, Rony, agora para a gente encerrar essa tríplice, né, que Platão fala da vontade, do amor, e o que falta para a gente ter uma saúde mental muito mais estabilizada, né, fugindo das questões patológicas de pessoas que têm problemas de depressão, de ansiedade, enfim, está faltando inteligência, né? E a inteligência tem uma conexão muito grande com o trabalho que a Microorganismos faz aqui, tá? Eu vou ler rapidamente aqui o que na saúde mental que a inteligência faz. É a capacidade de escolha. Tá? A inteligência te permite a capacidade de escolher. Se você não tem essa questão de escolha, porque você não tem conteúdo, você não tem conhecimento. Você não tem opção. Você não tem opção. E o que a inteligência te traz? Ela te traz identidade. As pessoas precisam ter identidade, que é o quê? Ter clareza naquilo que o mundo te sugere e te impõe. Se eu tenho identidade, o mundo pode me sugerir, me pode impor, mas a escolha é minha, não é do mundo. Por quê? Eu tenho a inteligência para isso mesmo. E ela é uma fonte de realização. Porque toda vez que eu avanço,
Eu me sinto cada vez com a minha autoestima lá em cima, porque a minha capacidade de escolher, a minha identidade, eu tenho uma opinião formada. Então a inteligência faz isso daí. E quando você não está feliz, você busca uma fuga da própria vida. Então assim, quando você não tem essa inteligência, e aí você não é uma pessoa feliz nesse sentido, você busca vícios. Mas é bebida, é internet, porque é onde eu consigo me acomodar. Então descubra o seu potencial, se conheça, leve o máximo de uso, isso vai ser curativo e preventivo. Então, Rony, quando a gente fala de inteligência, quando a gente fala de poder de escolha, quando a gente fala de eu ter a minha identidade, eu lembro que lá atrás, eu trabalhando no bar, eu falava assim, o que eu preciso fazer? É sempre aquela reflexão, o que eu preciso fazer para ir para o próximo passo? Né? Não adianta eu querer sair correndo. A gente fala sempre de metas, né? Meta é assim, funcionário comercial. Meu time fala assim, mas essa meta é muito grande, sabe? É muito grande porque você está fazendo de uma forma no mês inteiro. Se a gente for desdobrar ela por dia, se for desdobrar ela por cliente, se for desdobrar por SKU, né? Que SKU por produto, né? Ela se torna cada vez mais tangível, né? Eu lembro que no livro do Pequeno Príncipe, desculpa, o livro que eu li, que é o seguinte, o cara caiu com um avião no meio da neve, né? E ele falou assim, ferrou, né? Porque eu tô aqui todo ferido, eu não vejo perspectiva nenhuma e eu vou morrer aqui. E ele se entrega, né? E ele se entrega. Chega deitado, olhar pro céu, esperando a morte chegar. Assim, eu vou morrer. E aí vem a vontade, a gente falando da potência, de falar assim, não, peraí, se eu morrer aqui, né, vem amor, né, porque é família, e vem a questão da vontade. Se eu morrer aqui, não vão achar meu corpo. Se não achar meu corpo, minha família não recebe o seguro. A gente fez um seguro de uma pólice muito grande, ele falou assim, eu não vou conseguir, não vou achar meu corpo, a minha família não vai conseguir receber o seguro, porque o seguro não vai pagar. O cara busca a força da vontade dele, porque o ser humano tem esse potencial. O ser humano, no mesmo momento que ele destrói uma floresta, ele consegue lá com tecnologia replantar e trazer toda a fauna. O ser humano tem esse potencial. Eu tenho que buscar força e eu tenho que... Meu corpo tem que ir no lugar onde... E aí vem ele fracionou o desafio. Ele falou, vou até aquela montanha, vou até aquela árvore. Só que é o seguinte, quando ele fala, vou até aquela montanha, aquela árvore, parece que ele falou assim, não, um passo de cada vez. Um passo. Só mais um passo. Só mais um passo. E o detalhe é que ele estava com a perna, não sei se era uma ou as duas pernas quebradas. É o livro Insight, de Daniel Luz. O livro Insight, Daniel Luz, já emprestei. Eu lembro dessa história. Então, a inteligência te traz essa forma de decisão. E aí, Rony, aí voltando. Então, quando eu colocava essa minha meta de projeção, o que eu precisava fazer para realmente... O que eu precisava para eu crescer? E eu lembro que estava naquela época, passou todas as épocas, lembra? CD, mídia, a época do Windows, né? Das escolas de informática, né? Vem aqui aprender, olha só como é que hoje são as coisas. Hoje o Romeu já sabe no touch, né? Lá a gente tinha aula para aprender a abrir a janela do Windows, enfim. Eu falei, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer informática, porque no meu entendimento isso vai me auxiliar na minha capacitação de alguma forma de me tornar competitivo no mercado. Olha só. E aí eu fui fazer isso. Então, e a inteligência vai te quebrando cada vez mais ali naquela cebola, vai te dando clareza mais, e você quer mais, você tem vontade de mais e mais. Você é um exemplo disso, de você estar sempre estudando, está sempre querendo buscar informação, porque te dá uma sede, você não consegue. Eu lembro que o Karnal fala uma coisa muito interessante, né? Que a inteligência, às vezes, te traz uma tristeza. Por quê? Porque você começa a descobrir as coisas e aí você deixa de ser ignorante, aí você fala, caramba, olha isso que o cara tá passando, é manipulado, olha isso aqui é chato. Não seria melhor eu ser ignorante? Porque se eu fosse ignorante eu ia ser triste e eu ia junto com a manada, né? Mas... A inteligência é como se ela rompesse a quarta parede, né? Você vê os bastidores da vida. Você começa a ter outra ótica, né? E como é que você adquire experiência? Desculpa, você adquire inteligência? Através de conhecimento. E conhecimento, você tem várias formas, né? Eu nem vou entrar no mérito aqui da internet, mas assim, eu posso ir buscar ele em livros e eu posso ir buscar ele em cursos, né? Em capacitação. A inteligência e a capacitação vai me trazer segurança, vai me trazendo segurança, vai me trazendo cada vez mais ambição positiva,
e aí eu vou sempre um passo de cada vez crescendo na vida. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, a gente buscando essa tríplice aí da vontade, do amor, da inteligência na questão da saúde mental, no que a microlins ela pode contribuir nessa questão da inteligência, né, e da capacitação para que realmente esses jovens ele consigam romper essa barreira aí de ficar nesse comodismo, nesse vitimismo, de achar que a culpa é do mundo, não a culpa, a responsabilidade é dele, entendeu? Cara, em que a microlins pode contribuir? Eu vou ser muito sincero com você que está ouvindo. A microlins pode contribuir com pouco. Eu repito algumas informações. Se assistir meus vídeos, você vai ver que algumas coisas são repetitivas, mas a repetição faz parte do processo de aprendizado. Você provavelmente aprendeu a amarrar o cadarço do sapato repetindo, repetindo e repetindo. Né? Outra coisa que faz parte do processo de aprendizado é impacto emocional. Você não precisou repetir 30 vezes. Você teve um choque ali que você não vai esquecer nunca, né? Você não precisou repetir 30 vezes o dedo na panela quente para saber que a panela queima, né? Então uma vez só, aquilo gerou um aprendizado sobre impacto emocional. Ele é mais duradouro e mais efetivo, que uma vez só já basta, você não precisa queimar 2 vezes, né? Então, como a microlins pode contribuir com pouco, só com 15%? O que a microlins entrega é conhecimento. Temos mais de 200 cursos, a microlins entrega conhecimento, que não vai servir de nada se você não tiver atitude. À vontade, né? Se você não tiver atitude para transformar esse conhecimento em uma habilidade aplicável na tua vida. Então, por exemplo, eu tenho alunos de oratória que, se não usarem a oratória para desenvolver, se não treinarem as técnicas de oratória, o conhecimento que é entregue na aula não vai trazer relevância para a vida. E às vezes a pessoa fala assim, mas o meu filho vai entrar na faculdade, ele não precisa fazer um curso na microlins. Aí você falou, né, poxa, o que não a inteligência, a sabedoria, né, o conhecimento, o que ele te transforma? Aí você olha para a pessoa e fala, nossa, né, não vai te ajudar muito, só isso. E aí tem um detalhe que é muito complexo na construção de consciência, quando você tem uma consciência que é transmitir para uma pessoa, e eu vou usar uma analogia um pouco doida aqui para explicar. Imagina uma pessoa que faz, sei lá, um transplante de coração. Coração transplantado. Eu estou com um coração novo no meu sistema. Aí o sistema olha para aquele órgão e fala, quem é você? Você não é daqui, né? Arranca esse cara daqui. Sabendo que você vai morrer, sabendo que ele vai morrer, tirando aquele novo habitante, ele tenta tirar. Para que ele não tire, precisa de muita droga pesada para manter aquele coração, né, e o seu corpo não rejeitar. No campo das ideias funciona da mesma forma. Eu quero te colocar uma nova consciência. Olha, seu filho precisa fazer um curso de inglês, seu filho precisa conhecer de administração, de gestão de pessoas, de oratória, de finanças, de marketing digital. Seu filho precisa conhecer para que ele se torne competitivo. Não adianta eu falar. Se você não criar essa consciência de alguma forma, as minhas palavras entrarão na sua cabeça, passarão por um crivo, mas ele não sabe a dificuldade que eu passo, mas ele não sabe a minha realidade, é fácil para ele falar porque ele não vive os desafios que eu vivo. E aí toda aquela sua palavra vai sair. Se tiver congruência com os pensamentos, com princípios e propósitos dessa pessoa, as suas palavras reforçam a atitude positiva dela. Se não tiver, só coloca ela mais para dentro do seu ostracismo. E aí o que acontece? A pessoa fala assim, mas meu filho vai fazer faculdade. Fala, olha, eu tranquei a faculdade de Direito quando eu tive a oportunidade de vir para a Microlins, né, de me tornar sócio da Microlins. Essa história eu já contei algumas vezes. E quando eu entrei na faculdade de Direito, tinham 63 alunos. Tinha um senhor de 63 anos de idade, então o número 63 me marcou um pouco. E estava começando no Direito. Eu saí no segundo semestre, tinha uns 40 e poucos, já não me marcou o número, né? 63 marcou, e me marcou o número final. Eu sei que 20 pessoas na minha turma inicial conseguiram se formar em bacharéis de Direito. Na minha faculdade tinha 5 turmas de Direito,
Então, se 20 na minha turma, pode ser que outros 20 em outras turmas. São 100 se formando em Direito. Na minha faculdade tinham 5 turnos de turmas. Então, são 500 alunos se formando por ano só na minha faculdade. Quantas faculdades? Eu já contei essa história aqui. Quantas faculdades não tem em São Paulo? Quantas pessoas já se formaram? E o que ele tem de diferente das outras pessoas que têm o mesmo diploma, estão na mesma fila, procurando a mesma vaga? Então, se você tem um diploma de bacharel de Direito, mas entende de administração, entende de gestão de pessoas, tem uma boa comunicação, uma boa retórica, uma boa postura para a comunicação, uma boa comunicação verbal, não verbal, né? Uma boa comunicação de rapport, se você entende de finanças, se você tem um bom conhecimento de informática, a pessoa fala, eu tenho curso de Outlook, mas para que aprender a mexer com e-mail? Falar uma coisa para você, muito provavelmente a maioria das pessoas, que você pega a caixa de e-mail, está uma salada de bagunça, com um monte de spam, com um monte de coisa, e existe uma forma de organizar cada e-mail de cada área, ele vai ser setorizado. Então, a Microlinks te entrega o potencial, a ferramenta necessária para você desenvolver a tua habilidade, desenvolver a tua competência. Então, só para elucidar, entrega o conhecimento, depende de habilidade e atitude para aquele conhecimento se tornar em uma competência, ou perdão, se transformar em uma capacidade. Para que aquela capacidade se torne uma competência, eu preciso de mais capacidades, aí eu me torno competente. Sendo eu competente, eu me torno mais autoconfiante. E com mais autoconfiante, aí não tem nada que me pare. Então a Microlinks, ela te dá o primeiro passo. É pouco comparado a tudo que você vai fazer. Mas sem esse primeiro passo, você não desenvolve. A árvore não vira árvore se não for plantada a primeira semente. Isso aí, muito bom. É isso. Finalizou? Finalizamos. Poxa, muito bom, cara, legal, muito obrigado por você estar aqui, né? Eu fiz algumas anotações aqui de coisas que eu gostaria de complementar, mas fica para o próximo a gente pode fazer um podcast, né? Podcast. Fazer uma parte 2. Agradeço demais a sua presença, a sua doação de tempo, né? O teu investimento de tempo, que eu espero que esse investimento volte para você como, sei lá como é que vai voltar para você. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter vindo. É sempre tá? um prazer aí. Sou fã aí da Microlinks, sou fã aí dos seus podcasts. Muito Sei que você está iniciando aí, mas está sendo muito prazeroso aí estar ouvindo e participando também. Tá? Obrigado. Poxa, obrigado. Só para pôr a ideia de criar o Pod Questionnaire, né? Inclusive a ideia do Pod Questionnaire é realmente questionar o que a gente pode fazer para melhorar a nós mesmos, melhorar o ambiente ao qual nós interagimos, porque assim nós melhoramos as pessoas em nossa volta e de certa forma a gente melhora a nossa sociedade. E a ideia é sempre trazer pessoas com conteúdo que sejam relevantes e aplicáveis na nossa vida. Abraço, até a próxima, queridão.